Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à terceira aula do nosso módulo 7. Essa aula, para começo de conversa, eu vou separar ela em duas partes. Vamos falar de equação de modo geral e resolução. E na segunda parte vamos falar apenas de problemas envolvendo equações, tá ok? Então você vai perceber que tem duas partes aí para você assistir de vídeos, beleza? Sem delongas, vamos lá. O que é o diacho da equação do primeiro grau? Primeiramente, para ser equação, o que nós temos que ter na sentença matemática? Nós temos que ter pelo menos um número desconhecido e o símbolo de igual. Ou seja, tem que ser uma igualdade que tem que ter pelo menos um número a se descobrir. Tal número nós chamamos de incógnita. Anota o nome? Incógnita. Diferente lá nas expressões algébricas que os números desconhecidos chamavam-se variáveis, tá ok? Aqui é incógnita. Agora, vamos, por exemplo, perceber a letra A. Nós temos uma equação porque tem o símbolo de igual e tem pelo menos um número desconhecido, uma incógnita. Então, aqui nessa equação, ela é uma equação com uma incógnita. Por que ela é do primeiro grau? Ela é do primeiro grau porque o maior expoente da incógnita é 1. Você não tem uma outra incógnita com um expoente maior do que 1. É o expoente da incógnita, ou melhor, o maior expoente da incógnita que determina o grau dela. Letra B. Eu tenho duas incógnitas? Não, continuo tendo uma só. Por quê? Porque é a mesma letra. A incógnita Y. Agora, por que ela é do primeiro grau? Novamente, porque o maior expoente da incógnita é 1. Se aqui fosse 2, aí ela seria uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente seria 2. Tem o símbolo de igual, tem pelo menos um número desconhecido, é do primeiro grau porque o expoente é 1. Equação do primeiro grau com uma incógnita. Letra C. A mais B mais C igual a 0. Opa, temos 3 incógnitas aqui. Mas apesar de termos 3 incógnitas, em todas elas o máximo expoente é 1. Então ela continua sendo do primeiro grau, mas com 3 incógnitas. E essa letra D é a mesma coisa. Primeiro grau com 3 incógnitas. Quais são elas? X, Y e Z. Que tipo de equação que nós vamos estudar do primeiro grau? Nós vamos estudar as equações do primeiro grau com apenas uma incógnita. E nós podemos colocá-la de forma geral escrita dessa forma. Tudo do lado esquerdo da igualdade e 0 do lado direito da igualdade. Esse Azinho e Bzinho não são incógnitas, eles vão ser números conhecidos, números dados na equação. Por exemplo, 3x mais 5 igual a 0. Está na forma geral só com uma incógnita? Sim. Olha os números Azinho e Bzinho aqui, ó. O Azinho é o 3 e o Bzinho é o mais 5. Beleza? Por isso que eu falei que esses números são números dados, números conhecidos. O que está à esquerda da igualdade é o que nós chamamos de primeiro membro. Tudo que está à direita da igualdade é o que nós chamamos de segundo membro. Preste bastante atenção a essa nomenclatura. Um detalhe importante é que o A não pode ser 0. Por quê? Se o A for 0, a parte da incógnita some. Aí fica só apenas o quê? Uma parte numérica, o que não caracteriza ser uma equação, muito menos uma equação de primeiro grau. Conjunto universo e conjunto solução de uma equação. Toda equação tem que ter um conjunto universo que rege, que está por trás daquela equação. E o que significa conjunto universo dessa equação? O conjunto universo de uma equação é exatamente o conjunto de todos os números que a incógnita daquela equação pode assumir. Ou seja, essa incógnita x, nesse nosso exemplo, ela só está permitida assumir esses valores. 0, 1, 2 e 3. Ela não pode assumir nenhum outro valor. Nenhum, pessoal. E quem determina o conjunto universo? Quem elaborou a questão. Aqui, a título de exemplo, eu coloquei um conjunto só com 4 elementos. Só que a gente vai, é lógico, ampliar muito mais as possibilidades de elementos de um conjunto para que a incógnita da equação possa assumir. Aqui é mais para ilustrar, mais para exemplificar, para você entender o conceito. Então, repetindo,
O conjunto universo é o conjunto de todos os números que a incógnita pode assumir. Quem determina esse conjunto? O elaborador da questão, ou então o próprio contexto que está por trás da equação, tá ok? Às vezes vocês vão perceber que o conjunto universo não vai ser mencionado. Se ele não for mencionado, já fica subentendido que o conjunto universo daquela equação é o maior possível. E quais são os conjuntos que nós temos até hoje? Nós temos os naturais, inteiros, racionais, irracionais e o conjunto dos números reais. O conjunto dos números complexos, nesse caso, não entra. Ele é um conjunto maior de todos, digamos assim, mas ele não entra nesse contexto ainda. Se for necessário utilizar números complexos, tudo bem, a gente coloca. Mas o maior conjunto que a gente utiliza na solução de equações, na resolução de equações do primeiro grau, é o conjunto dos números reais, tá ok? Mas não preocupa muito com isso agora não, só entenda o conceito. Agora, nós temos que fazer o seguinte, o conjunto solução, ele tem que ser tirado do conjunto universo. E quem que vai fazer parte do conjunto solução? Vai fazer parte do conjunto solução um ou mais elementos do conjunto universo que tornar a sentença, que tornar a equação verdadeira. Então, por exemplo, eu vou fazer o teste para todos os números do meu conjunto universo. 0, 1, 2 e 3. Aquele ou aqueles elementos que tornar a equação verdadeira vão fazer parte ou vai fazer parte do conjunto solução. Vamos testar o 0. 2 vezes, troquei. No lugar do x eu coloquei o 0. 2 vezes 0 dá 0. 0 menos 9 dá menos 9. Não tornou a equação verdadeira, porque tinha que dar quanto? Tinha que dar menos 3. 2 vezes 1, 2. 2 menos 9 dá menos 7. O 1 não tornou a equação verdadeira. Vamos testar o 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 9 dá menos 5. O 2 não fez com que a equação se tornasse verdadeira. Tem que dar menos 3. Agora olha o 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 9, menos 3. Opa! O 3 tornou a equação verdadeira. Então, somente o 3, tão somente o 3, vai fazer parte do que a gente chama de conjunto solução. Tá ok? Então, não esqueça disso. O conjunto solução e seus elementos têm que ser tirados do conjunto universo. Se não estiver dentro do conjunto universo, não pode parar dentro do conjunto solução. Professor, quer dizer então que se o 3 não tivesse aqui, essa equação não teria nenhum elemento no seu conjunto de solução? Exatamente, nós vamos falar sobre isso agora. Se você perceber, se qualquer um perceber essa equação, a gente sabe que o número que torna ela verdadeira é o 6. Porque 6 mais 5 dá 11. Óbvio, não é? Só que tem um problema. Eu determinei como universo dessa equação esse conjunto. E aí? O 6 está lá dentro? Não. Para estar no conjunto solução, o elemento tem que estar no conjunto universo. Se o elemento não está aqui, o que acontece? Ninguém vai fazer parte do conjunto solução. Nós dizemos então que o conjunto solução é o quê? Vazio. Eu posso representar dessa forma, do jeito que está aqui, sem nada lá dentro, dentro das chaves, ou também eu posso falar que o conjunto de solução é vazio com esse 0, com esse O cortado, tá ok? Ou uma forma ou outra. Você não pode colocar a bolinha cortada lá dentro da chave, não, porque aí é outra coisa, história de filosofia de conjuntos, que não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Basta você entender que, se por acaso, mesmo você sabendo qual que é a solução da equação, ou uma das soluções da equação, se você souber qual que é e ela não estiver no conjunto universo, ela não pode ir para o conjunto solução. Um detalhe importante, galera, uma equação do primeiro grau com uma incógnita, sigla essa eu que inventei, não é oficial, possui no máximo uma solução. O que quer dizer isso? Ela pode ter nenhuma solução, como foi no exemplo anterior, ou ela pode ter uma única solução, não é? Um conjunto unitário como solução. Mas a gente também pode ter um caso em que uma equação do primeiro grau com uma incógnita possui infinitas soluções. Só que isso daqui é detalhe, a gente vai ver isso em outro módulo, talvez algum módulo extra. O que nós vamos parar para estudar é
equações que não têm nenhuma solução ou, no máximo, uma. Agora, 2 soluções vai ter? Não. 3? Não. 4? Não. De 2 até, digamos assim, um número que está à beira do infinito, não existe. Ou ela tem nenhuma solução, ou ela tem uma só solução, ou ela possui infinitas soluções. Não tem como ter 2, 3, não tem como. Tudo bem? Como que eu vou encontrar, professor, a solução das equações do primeiro grau com uma incógnita? Letra A, de cabeça. 5 mais 2, 7. Ótimo, encontrou. Mas não é assim que você vai encontrar. Por quê? Porque como é que você vai fazer para encontrar a solução da letra B? Esse trem difícil do capiroto aqui. Nós, para resolvermos qualquer equação que não dê, obviamente, para resolver de cabeça, nós vamos utilizar os princípios de equivalência inicialmente, para você entender como que funcionam as operações inversas. Depois, é claro, nós vamos partir para a resolução de maneira prática. Então, calma. Vocês muito provavelmente não viram na escola a maneira de resolver pelos princípios de equivalência. Por que eu tenho que explicar? Porque é o jeito correto. Porque senão depois vocês ficam em dúvida de como utilizar as operações inversas e não sabem resolver na prática, tá ok? Muita calma nessa hora, vem comigo. Pessoal, o nosso objetivo para encontrar a solução de uma equação é desenvolvê-la de tal modo a chegar em uma coisa do tipo x igual a alguma coisa, que seja uma coisa única, um único valor numérico. Ok, então significa que eu tenho que deixar o x, somente o x, sozinho, isolado. Isso é sinônimo de sozinho. Em qual membro? No primeiro membro. Lembra que eu falei para você gravar aquela nomenclatura? Então o nosso objetivo é deixar ele sozinho no primeiro membro. E aqui no segundo membro, um número, não é? Um número isolado no segundo membro. Esse é o nosso objetivo ao fazer o quê? Ao tentar encontrar a solução de uma equação. Vamos resolver primeiro esse exemplo com princípios de equivalência. O que são princípios de equivalência? São princípios que nos permitem mexer na igualdade nos dois membros de modo a não alterar a veracidade, ou seja, a verdade daquela equação. Pense comigo uma balança, aquela balança antiga de prato, lembra? Onde você tinha os pesos aqui de um lado e aí você ia colocando até ficar equilibrado, colocando as mercadorias do outro lado. Vamos supor que você colocava 5 quilos aqui. Aí ia colocando fruta, até ficar equiparado, 5 de um lado, 5 do outro. Mas aí se a gente pensa, se eu tiro 1 quilo do lado esquerdo e 1 quilo do lado direito, fica 4 quilos de um lado, 4 quilos do outro. Apesar de ter alterado as quantidades, continua verdadeira, a balança continua equilibrada, com 4 quilos de cada lado. É mais ou menos essa situação que envolve os princípios de equivalência. Então olha só, eu estou com x mais 8 igual a 6. Eu não tenho que deixar só o x daqui, então seria interessante eu retirar esse 8 daqui. Mas para retirar esse 8 daqui, pensando na balança, eu vou tirar 8 dos dois membros. Vai ficar assim então, x mais 8, aí eu vou tirar 8 dos dois membros, para que a balança se mantenha equilibrada. Mais 8 menos 8, 0. O que sobra? Sobra x igual a 6 menos 8. Pessoal, perceba bem, eu eliminei o 8 daqui. Mas do lado de lá, não está só um númerozinho, está 2. Mas dá para resolver, porque é número e número. Vocês aprenderam a resolver isso lá no módulo dos números inteiros. X é igual a 6 menos 8. Quanto que dá 6 menos 8? 6 menos 8 dá menos 2, não é? Conserva o sinal do maior e diminui. Então pronto, eu encontrei quem que deveria ser esse número. Esse número deveria ser o menos 2. Não foi falado o conjunto universo da equação. Então não tem problema. Já podemos presumir que é o maior conjunto estudado até então. Suponha que seja o conjunto dos números reais o maior estudado até então. O menos 2 está lá. Ok, faz parte então do conjunto solução dessa equação o número menos 2. Entenda bem uma diferença. Menos 2 é a solução da equação.
S, com essa chave e o menos 2 lá dentro, é o conjunto solução. Solução é uma coisa, conjunto solução é outra. Outra coisa que eu quero que você perceba. Observe para o primeiro passo e o terceiro passo, porque é isso que nós vamos utilizar para fazer isso de maneira prática. O 8 estava positivo no primeiro membro e ele passou negativo para o segundo membro. Operações inversas ligadas aqui, ó. Positivo no primeiro, trocou de membro, trocou de sinal. Perceba que o 6 já estava no segundo membro. Continuando no segundo membro, não alterou nada de sinal. Perceba que X estava acompanhado de um sinal positivo. Perceba que não mudou, continuou acompanhado de um sinal positivo. Ou seja, só vai trocar de operação, operações inversas só vai envolver aqui os números que trocarem de membro, ou então as letras que trocarem de membro, tá ok? Grave isso daí porque é isso que nós vamos utilizar na resolução de maneira prática. Segundo exemplo no qual eu vou utilizar o quê? Os princípios de equivalência. 4x igual a 208. Pessoal, o que esse 4 está fazendo com o x? Está multiplicando, não está? E ele está atrapalhando. Para encontrarmos a solução, não é só x igual a alguma coisa? E não 4x igual a alguma coisa? A gente provavelmente já pensaria de cabeça qual que é, mas não é isso que eu quero ensinar. Quero ensinar como que resolve. Esse 4 multiplicando o x aqui, ele pode vazar daqui utilizando a operação inversa de multiplicar por 4. O inverso de multiplicar por 4 é dividir por 4. Mas eu não posso fazer isso só no primeiro membro. Pelos princípios de equivalência, para manter a equação equilibrada, o que eu fiz no primeiro membro, tenho que fazer no segundo. Ótimo! 4 vezes x sobre 4, 4 sobre 4 cancela. Sobra quem? Sobra apenas o x. X é igual a 208 dividido por 4. Ótimo! Rascunho da vergonha. 208 dividido por 4 vai me dar que x é igual a 52. Não é o mais importante daqui. O mais importante é você perceber o seguinte. 4x igual a 208, igual estava antigamente. Se você observar esse passo e esse passo, você vai perceber que esse 4 que estava multiplicando o x passou lá para o segundo membro, entre aspas, esse passou dividindo. Não está mais aqui, foi parar dividindo lá no outro membro. Entendeu? Processo de operação inversa, novamente, que nós vamos utilizar na resolução de equações de maneira prática. Agora sim, galera, somente com esses dois princípios eu já consigo explicar a resolução prática de equações do primeiro grau. Eu vou resolver os 4 principais modelos de equação, 2 exemplos para cada modelo. Então, presta bastante atenção em todos os passos que eu vou fazer aqui, tá ok? Se por acaso eu precisar usar algum outro princípio de equivalência parecido com os 2 que eu passei, não tem problema, eu utilizo, tá ok? Vamos lá. Como que nós vamos proceder então para resolver? De maneira prática vai ser o seguinte, vamos supor que a solução, só uma suposição, seja x igual a 10. Eu tenho letra no primeiro membro e número no segundo membro. Para ficar só letra no primeiro membro, eu vou passar todas as letras para o primeiro membro. Para ficar só números no segundo membro, eu vou passar todos os números para o segundo membro. Letras no primeiro membro, números no segundo membro. Então eu analiso aqui, a primeira coisa que eu olho é tem letra lá no segundo membro. Tendo letra lá no segundo membro, eu vou passar, esse passar sempre entre aspas, tá, galera? Por quê? Porque tem um princípio de equivalência envolvido aqui. Esse menos 8 é número, eu vou passar lá para o segundo membro. Essa letra para o primeiro, esse número para o segundo. Como aqui já tem letra, eu vou deixar no primeiro membro. Como aqui já tem número, já é só número, eu vou deixar no segundo membro. Repito o 5x, porque ele não vai mexer. 3x positivo vai passar o quê? Igual a gente viu no princípio de equivalência. Troca a operação, passa negativo. Isso vai ser igual a
Menos 14 eu só vou repetir. Menos 8 vai passar para o segundo membro como mais 8. Detalhes importantíssimos. Mas o 3 não é número? Sim, mas ele está acompanhando uma letra, é um monômio, lembra? 3x é uma coisa só. Mesmo tendo número no meio, tem letra no meio, então vem junto com a letra. Agora, só número, aí vai para o segundo membro. Ok, pessoal, outro detalhe importante. Você pode, por exemplo, passar o menos 8 para lá primeiro, como sendo mais 8, e depois repetir o menos 14. Não importa. O que você não pode errar? Você não pode errar sinal. Se você erra sinal, aí lascou. Não pode. Agora ficou fácil. Monômios semelhantes aqui eu posso juntar. 5x menos 3x dá 2x. Isso tem que ser igual a menos 14 mais 8, isso dá menos 6. Tá vendo a importância dos módulos serem ensinados degrau por degrau? Tá vendo que você já está dependendo de vários degraus aqui e vários degraus aqui? Módulo de números inteiros, módulo de expressões algébricas, enfim. Olha o 2. O 2 está multiplicando. Pelo princípio de equivalência, divide os dois membros por 2, mas a gente vai usar o processo prático. Ele está multiplicando no primeiro membro, passa para o segundo membro dividindo. Então, x é igual a menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 dá uma divisão exata. Quanto que é menos 6 dividido por 2? É menos 3. Encontrei a solução. Isso torna o meu conjunto solução unitário com menos 3 lá dentro. Já dou um spoiler de erros que meus alunos cometem que você não vai cometer. Vamos lá. Você está com 2x igual a menos 6. O que meus alunos costumam fazer? O 2 tem que passar dividindo, não tem? Mas ao passar dividindo, ele sai daqui. E o que eles fazem? Eles fazem isso aqui, ó. Aí o 2 fica em dois lugares ao mesmo tempo, parecendo santos, né, que bilocam, estão em dois lugares ao mesmo tempo. Não, não acontece isso daqui. Olha bem a diferença, ó. X igual a menos 6 sobre 2. E não 2x igual a menos 6 sobre 2. Não cometa esse erro. Segundo exemplo, vamos lá. Letras, primeiro membro, números, segundo membro. Não vou circular mais. Vamos fazer só no olhômetro. Menos 3x, porque o 50 e o mais 8 vai vazar daqui. Menos 2x está lá no segundo membro, tem que buscar pela orelha, traz para o primeiro membro. Vai vir com sinal trocado, operação contrária, mais 2x. Outro menos 2x vai passar aqui para o primeiro membro, mais 2x. Eba, passei tudo para o primeiro membro que deveria ser passado. Então vem o igual que separa essa bodega toda aí. Quem já está no segundo membro? Menos 6. Só repetir. 50 vai passar negativo. Vem menos 50. Mais 8 vai passar negativo. Vem menos 8. E agora? Resolve membro a membro. Mais 2x dá mais 4x. Mais 4x menos 3x dá mais 1x. Só que esse 1 a gente viu que nem aparecer aqui ele precisa. Mais 1x é a mesma coisa que mais x. Esse mais também não precisa aparecer. Pronto, ficou só x aqui no primeiro membro. Menos 6 menos 50 dá menos 56. Conserva o sinal e soma. Menos 56 menos 8 vai dar menos 64. Pessoal, percebe que não ficou nada multiplicando o x aqui? Então você não vai precisar passar nada dividindo. Se tivesse deixado mais 1, também não ia precisar. Por quê? Porque todo número dividido por 1 vai dar ele mesmo, vai fazer diferença nenhuma. Então já terminamos logo nesse segundo passo. A solução é essa. Isso me faz ter um conjunto solução formado pelo número menos 64. Então, muitos detalhes importantes. Já estamos no segundo exemplo do primeiro modelo. Vamos para o segundo modelo. Bom, o segundo modelo de equação que nós vamos resolver é um modelo que tem o quê? Parênteses. E é por ele que nós vamos começar, eliminando esses parênteses. Como que nós vamos eliminar esses parênteses, uma vez que não dá para somar as expressões algébricas que estão lá dentro? Ah, x menos 8 eu não posso juntar.
x mais 11 eu não posso juntar, porque você aprendeu comigo que não são monomios semelhantes. Então não dá para resolver dentro do parênteses, mas dá para resolver de fora. O que está fora multiplica o que está dentro pela propriedade distributiva, ou seja, o chuveirinho que você tanto conhece. Não esqueça de multiplicar sinais. 5 vezes x vai dar 5x. 5 vezes menos 8 dá menos 40. Esse menos 1 não está dentro do parênteses, então ele não recebe água do chuveirinho. Repete ele então. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes mais 11 dá menos 33. Menos 4 não está dentro do parênteses, não recebe água do chuveirinho. Pronto! Caiu no primeiro exemplo. Por isso que eu expliquei o primeiro exemplo primeiro. Letras de um lado, números para o outro. Puxa o 3x pela orelha para cá, vai ficar mais 3x. Repete os números que já estão no segundo membro e traz pela orelha os que estão no segundo. Menos 40 passa mais 40. Menos 1 passa mais 1. Agora, resolve. 5x mais 3x, 8x. Isso tem que ser igual a menos 37 mais 40, vai dar mais 3. Mais 3 mais 1, mais 4. Esse mais nem precisa aparecer. O 8 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. X é igual a 4 oitavos. Professor, não deu divisão exata. E agora? Agora você para e respira. Você tem duas opções. Fração, desde que ela seja irredutível, ou decimal, um número decimal. O que é melhor, professor? Depende. Eu, na maioria das vezes, deixo na forma de fração irredutível. Por quê? Porque na maioria das vezes que não dá divisão exata, dá dízima periódica. E eu não quero deixar um resultado em dízima periódica. Para quê? Então, eu, na maioria das vezes, deixo na forma de fração irredutível. É claro que a gente tem que analisar caso por caso. Simplificando por 4, o 4 oitavos, dá 1 em cima e 2 embaixo. Então, a solução é 1 meio. Se você fosse deixar na forma de decimal, seria 0,5, não é? 5 décimos. Faz parte, então, do nosso conjunto de solução, o número meio. Vamos para mais um exemplo com parênteses. Professor, só tem um sinal antes do parênteses. Lembra de adição algébrica de números inteiros? Um menos antes de um parênteses, para poder eliminá-lo, ele altera todos os sinais por causa do quê? Por causa da regra de sinais. Repete o 5. Esse 5 não faz chuveirinho aqui, ele não está multiplicando parênteses, não comete esse erro. Menos com mais vai dar menos, sai o x, menos com mais vai dar menos, sai o 6. Pronto, eliminou o parênteses fazendo a regrinha de sinais, lembrando que o menos altera todos os sinais. Repete esse 3, de maneira nenhuma você pode somar com 4, porque o 4 está multiplicando. Aqui tem distributiva. Mais 4 vezes 8 dá mais 32. Mais 4 vezes menos x dá menos 4x. Pronto, caiu no primeiro modelo. Passa a letra para cá, número para lá. Vai ficar menos x mais 4x igual a 3 menos 5 mais 32, que eu já estava esquecendo ele aqui, e mais 6, que veio do primeiro membro. Menos 1x mais 4x, quanto que dá menos 1 mais 4? Menos 1 mais 4 dá 3. Repete o x. 32 mais 6, 38. 38 menos 5, 33. 33 mais 3, 36. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Por sorte, deu divisão exata. Então, divida. Tem a obrigação de dividir quando é divisão exata. X é igual a 12. Esse é o número que vai fazer parte do nosso conjunto unitário solução. Bom, galerinha, antes de passar para o próximo modelo de equação, eu já pergunto para vocês e quero que vocês só reflitam. Não vou dar resposta. Esse 2, que está dividindo, eu posso passar ele para lá multiplicando? Terceiro modelo, galera. Modelo com frações em que a parte do numerador
das incógnitas é simples. Só tem uma letrinha lá, 1x, 2x, 5x, alguma coisa assim do tipo. Esse é o nosso terceiro modelo. Pessoal, o jeito mais fácil de fazer isso daqui é a gente pensar o seguinte. Estamos somando e diminuindo frações aqui com denominadores diferentes, não é? Como é que a gente dá uma resolvida de modo muito eficiente com esse problema de denominadores diferentes? Exatamente, mínimo múltiplo comum. É isso que a gente fazia lá na soma de frações com denominadores diferentes e vamos trazer para cá. Só que aqui você vai tirar o MMC de 5, 4, 10 e 2. Ou seja, você vai tirar o MMC de todos os denominadores, dos que estão no primeiro e no segundo membro. 5, 4, 10 e 2, dá pra fazer de cabeça. É o 20, não é? Então, esse 20, preste bastante atenção. Ele vai ser o novo denominador nos dois membros. Nos dois membros. Para manter as frações equivalentes, o que nós temos que fazer mesmo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, não é isso? Normal. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes x, 4x. Mais 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 20 dividido por 2, 10. 10 vezes x, 10x. Agora esse 20 que está aqui, nos dois membros, nós vamos aprender até com mais detalhe no módulo de proporção, na aula de proporção. Eu posso simplesmente cancelá-los, simplificá-los. Uma vez que se eu passo um deles multiplicando, fica 20 dividido por 20, isso dá 1, e no meio dessa coisa toda some. Então você pode cancelar, e o que sobra? 4x mais 5 igual a menos 2 mais 10x. Caiu aonde, pessoal? Caiu no primeiro modelo. Ótimo, letras para um lado, números para o outro. 4x menos 10x tem que ser igual a menos 2 menos 5. Pessoal, 4 menos 10 dá menos 6. Repete o x. Menos 2 menos 5 dá menos 7. Agora aqui caímos numa situação nova. Não porque é um outro modelo de equação, não. Mas por causa desse menos aqui, ó. Vamos discutir sobre isso. Bom, o jeito mais fácil de resolver aquilo ali seria o quê? Pegar aquele menos 6 que está multiplicando e passá-lo dividindo. X é igual a, faz o jogo de sinal, vai dar positivo 7/6. Ponto final, acabou, está correto. Não tem problema você fazer assim. Mas por que nós, professores, não indicamos fazer isso? Por dois motivos. Porque o aluno geralmente esquece e erra o jogo de sinal, a regra de sinais, e quando a gente vai ensinar inequação do primeiro grau com uma incógnita, passar número negativo dividindo ocasiona também outro erro, que faz com que ele não altere o sinal da desigualdade onde ele deveria alterar. São esses dois erros que isso provoca. Para evitar esse erro, não significa que você não deva fazer, você não possa fazer assim. Mas para evitar esses erros, a gente ensina assim, ó. Menos 6x igual a menos 7. Olha só para o primeiro membro, só para o primeiro membro. Se depois de juntar as letras do primeiro membro, o primeiro membro ficar negativo, esquece o segundo não importa não. Se o primeiro membro ficar negativo, para evitar esses erros de sinais, a gente faz um princípio de equivalência. A gente multiplica os dois membros por menos 1. Por que por menos 1? Porque se eu multiplico por 1 eu não altero nada, mas se eu multiplico por menos 1 altera pelo menos o sinal. O que está negativo fica positivo. Só que tem que alterar o sinal do segundo membro também. Está negativo, ficou positivo. Se tivesse positivo, ia ficar negativo. Pronto, resolveu esse problema de ficar negativo no primeiro membro. O 6 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 7/6, tá ok? Então essa é a maneira que a gente indica para não cometer erros de sinais. Mas você pode fazer direto dessa forma aqui. Solução é igual a quem? 7/6. Lembra da perguntinha que eu fiz? Vou usar ela aqui agora. Bom, equaçãozinha com fração. Tira MMC? Tira! Mas, porém, contudo, todavia, entretanto,
Respondendo aquela pergunta, esse 5 pode passar para lá multiplicando? Não pode. De maneira, assim, um pouco cultural, sem ser de maneira muito formal, esse 5 não pode passar para lá multiplicando porque ele não está dividindo o membro inteiro. Se tivesse assim, ó, 6x menos 2 sobre 5, aí poderia, porque ele é denominador dos dois. Ele pode passar para lá multiplicando sem problema. Mas aqui não, ele é denominador só dos 5. Pelos princípios de equivalência, você não vai conseguir passar ele para lá multiplicando, uma vez que você tem que multiplicar por 5 nos dois membros. Se você multiplica por 5 nos dois membros, esse 2 tem que ficar multiplicado por 5 também. Isso daqui também tem que ficar multiplicado por 5. Se você passa ele para lá, você só vai multiplicar o 4x por 5. Percebe? Resumindo, não pode, tá bom? Não pode pelos princípios de equivalência. Fere os princípios de equivalência. Mas eu tenho uma sugestão para você. Vamos lá. Já que só um dos termos dessa equação está como fração, passa esse 2 para lá. 6x sobre 5 vai ser igual a 4x mais 2. Por que eu ainda não passei o 4x para cá? Porque agora o 5 está dividindo o membro inteiro. Ele pode passar para lá multiplicando. 6x tem que ser igual a 5, que multiplica quem? 4x mais 2. Faz a distributiva. 6x é igual a 20x mais 10. Passa o 20x para cá. 6x menos 20x tem que ser igual a 10. 6x menos 20x dá menos 14x. Repete o nosso 10. Passa o menos 14 dividindo? Pode, mas eu vou multiplicar por menos 1. 14x é igual a menos 10. X é igual a menos 10. O 14 vem dividindo. Posso e devo simplificar por 2. X é igual a menos 5 sétimos. Ou seja, eu te dei uma alternativa para resolver sem precisar fazer pelo MMC. Mas esse é um caso específico, em que só um dos termos estava na forma de fração. Professor, mas eu poderia ter feito por MMC, colocado um aqui, dividido pelo de baixo, multiplicado pelo de cima, depois eu ia cortar os denominadores? Poderia, sem problema nenhum, tá ok? Quarto e último exemplo, galera, equação envolvendo frações, só que percebe que agora no numerador não tem só x, 2x, não, eu tenho uma adição algébrica lá dentro, uma expressão algébrica lá, melhor dizendo, x mais 1 e você não pode juntar, 2 menos 3x e você não pode juntar. Processo idêntico, tira o MMC. 5, 6 e 30, o 30 é múltiplo de 5 e de 6. Ele, então, é o próprio MMC. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, mas com muita cautela. 30 dividido por 5 dá 6. Esse 6, ele tem que multiplicar o numerador inteiro. Ou seja, temos que fazer a utilização de parênteses e a propriedade distributiva para que isso aconteça. Isso o que, professor? A multiplicação do 6 pelo numerador inteiro. 30 dividido por 6 dá 5. Esse 5 tem que multiplicar o numerador inteiro. Tem que multiplicar o 2 e o menos 3x. Mais um detalhe, esse 5 está acompanhado de um sinal negativo, ou seja, você não pode errar a regra de sinais. Metade dos meus alunos erra isso daqui, principalmente quando aqui é menos, mas você é meu aluno e não vai errar. Aqui é normal, 30 dividido por 30 dá 1, 1 vezes 1, 1. Sai direto. Aqui que você tem que tomar cuidado. Vamos lá. 6 vezes x vai dar 6x. Vou até tirar esse vezes na forma de x para não confundir. 6 vezes mais 1 dá mais 6. Jogo de sinal perfeito, tranquilo. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 5 vezes menos 3x, o jogo de sinal vai me dar mais. Menos com menos é mais. 5 vezes 3x, 15x.
aqui é o principal índice de erros. Cancela os denominadores, normal, e você caiu no primeiro modelo. Sem segredos agora. 6x mais 15x tem que ser igual a 1 menos 6 mais 10. Percebe que a cada modelo que passa, a cada exemplo que passa, eu vou fazendo mais rápido? Isso é para você perceber a agilidade que nós temos que desenvolver ao resolver uma equação do primeiro grau. Temos que aqui vai dar 21x, 6x mais 15x. Aqui vai dar menos 5 mais 10, vai dar 5 positivo. Passo o 5 dividindo, passo o 21 dividindo, x é igual a 5 21avos. Essa fração já está irredutível, conjunto solução 5 21avos unitário. Último exemplo do quarto modelo de equação, galera, vamos lá. Se você tiver parênteses e fração ao mesmo tempo, a minha sugestão se torna a mesma. Resolve os parênteses primeiro, que senão você vai fazer confusão. Então vamos fazer o primeiro chuveirinho aqui. 6x mais 6 sobre 5 menos 2x menos 8 terços. Uai, professor, mas você não falou que tinha que fazer o jogo de sinal? Não, estou mexendo só nessa fração. O jogo de sinal vai acontecer quando eu tirar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Pronto. Qual que vai ser o MMC de 5 e 3? São primos entre si, só multiplicá-los. 15. 15 dividido por 5, 3. Opa! O que tem que acontecer com esse 3? Ele tem que fazer o chuveirinho lá em cima. 3 vezes 6x, 18x. 3 vezes mais 6, mais 18. 15 dividido por 3 dá 5. Agora sim, menos 5 vezes 2x, menos 10x. Menos 5 vezes menos 8, mais 40. 15 dividido por 1, 15 vezes 2, 30. Cancela, aniquila os denominadores. O que nós vamos ter? Vou fazer direto. 18x menos 10x vai dar 8x. Igual. 18 mais 40 vai dar 58. Passa para lá, menos 58. Vai pensando na cabeça. 30 menos 58, menos 28. O que temos aqui agora, então? O 8 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a menos 28 oitavos. Dá para simplificar por 4. Vai dar menos 7 meios. Conjunto solução, galera. Menos 7 meios. Olha só que delícia. Todos esses exemplos envolvem tudo que pode cair de equação do primeiro grau para você. Se tiver um ou dois modelos diferentes do que a gente viu aqui, é muito, tá ok? E com isso, com todos esses exemplos, você treinando, fera demais você vai ficar. Mas é com esses modelos também que nós encerramos a primeira parte dessa aula. Segunda parte, clica no segundo vídeo, problemas envolvendo equações.